Olá, vamos direto ao ponto. A gente já está no final de 2025 e inteligência artificial não é mais papo de futuro, né? Ela está aqui, agora, mudando o jogo completamente. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em tudo isso. As ferramentas incríveis que estão pintando por aí, a briga de gigantes que está por trás delas, os perigos que, olha, pouca gente está falando o suficiente e o impacto que isso tudo já está causando na nossa sociedade. Preparados? Então vamos lá. Agora imagina a seguinte cena. Alguém pede para uma IA planejar uma viagem. Só que, em vez de só cuspir uma lista de links, a IA vai lá, pesquisa, compara preço, reserva o voo, o hotel, tudo sozinha. Parece ficção científica? Pois é, mas não é. É exatamente o que está acontecendo neste exato momento. E é por aí mesmo que a gente começa. Vamos ver como a IA está deixando de ser uma coisa de laboratório, de grandes empresas, para se tornar uma ferramenta pessoal, quase um assistente particular que mora dentro do computador de cada um. Olha só essa novidade. A OpenAI, a mesma galera do ChatGPT, lançou o Atlas. E não é só mais um navegador de internet, não. Ele tem o que eles chamam de modo agente. O que isso significa? Que ele pode literalmente tomar o controle, clicar em botões, preencher formulários, fazer tarefas complexas no seu lugar. É, de verdade, uma virada de chave na forma como a gente interage com a internet. E na prática, o que ele faz? Pensa naquelas coisas mais chatas e demoradas. Planejar uma viagem do zero, como no nosso exemplo, reservando tudo. Mas ele também pode fazer tarefas do dia a dia, aprendendo com as suas memórias de navegação, para ficar cada vez mais esperto e personalizado. É conveniência num nível que a gente ainda não tinha visto. Mas é claro que uma inovação desse tamanho não surge do nada, né? Ela é o resultado direto de uma competição. E que competição? É uma verdadeira batalha de gigantes, uma briga de cachorro grande entre os maiores nomes da tecnologia. O interessante aqui é a estratégia de cada um. A OpenAI está criando um mundo novo em volta do ChatGPT, com o Atlas sendo a porta de entrada. Já o Google está fazendo o caminho inverso. Está pegando o seu modelo super poderoso, o Gemini, e colocando ele direto dentro do Chrome, que a gente já usa. Isso aqui não é só uma briga de navegadores, gente. É uma disputa para ver quem vai ser a porta de entrada padrão da internet. Quem controlar a IA vai controlar o fluxo de informação e de dinheiro. E essa briga está redesenhando o mercado. Para ter uma ideia, a OpenAI, que já chegou a ter 87% de tudo, hoje está com 62,5%. Ainda lidera, claro, com folga. Mas olha o Google com o Gemini, está crescendo rápido, já mordeu mais de 13% do bolo. E é essa competição que força todo mundo a inovar mais rápido e, como a gente vai ver agora, a brigar por preço. E essa guerra de preços é ótima para a gente. O Google, por exemplo, para não ficar para trás, lançou aqui no Brasil o plano AI Plus por só R$ 25 por mês. É uma jogada muito clara para popularizar o acesso, para tornar essas ferramentas super avançadas uma coisa comum no dia a dia do brasileiro. Tá, mas no dia a dia, qual é a melhor? Essa tabela, que veio de uma discussão de usuários lá no Reddit, dá uma visão bem pé no chão. O modelo da OpenAI é visto como top de linha, super confiável, só que é caro. O Gemini tem um preço imbatível, mas a galera diz que ele é meio sem alma, não muito confiável para coisas mais complexas. Já o Claude é o campeão para quem trabalha com texto profissional, enquanto o Llama é o queridinho para bater papo porque é mais amigável e barato. Moral da história, não tem o melhor para aquilo que se quer fazer. Ok, até agora a gente só falou das maravilhas. Mas toda essa conveniência, todo esse poder, vem com um preço. E olha, é um preço que pode sair bem caro, a nossa segurança. O maior risco disso tudo tem um nome: injeção de prompt. Falando de um jeito simples, é como se fosse um truque para enganar a IA. Um hacker esconde umas instruções maliciosas numa página qualquer, e a IA, que não sabe diferenciar o que é o texto do site e o que é um comando, acaba executando uma ação perigosa sem nem perceber. E aqui tem um exemplo perfeito de como isso acontece. Imagina o agente de IA navegando por uma página. Aí ele vê um botão de copiar texto, só que o hacker escondeu um comando ali. Quando a IA clica, ela, sem querer, troca o que estava na área de transferência por um link malicioso. Da próxima vez que a pessoa for usar o colar, ela pode, sem saber de nada, acabar caindo num site falso ou executando um código perigoso. É sutil e muito perigoso. O ponto central é exatamente esse, como diz o professor Jorge Chalhoub. A mesma coisa que faz a IA ser tão incrível, essa capacidade dela de ler a web e agir, é o que a torna uma arma em potencial. A linha que separa os dados que ela lê das instruções que ela segue simplesmente some.
Ok, a gente falou do perigo para cada um de nós, mas agora vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, porque essa tecnologia não está só mudando a nossa internet, está remodelando empresas, governos e a sociedade inteira. E a adoção no Brasil, olha, já é enorme. Uma pesquisa da FGV mostrou que 68% das grandes empresas brasileiras já estão usando IA generativa. Mas, para os pequenos negócios, a história é outra. Menos de 40% usam qualquer tipo de automação. Isso mostra que está se abrindo um abismo digital cada vez maior. E o governo brasileiro também entrou na jogada. Tem um plano para investir 23 bilhões de reais nisso até 2028. E não é só papo, não. Já estão usando para prever surto de dengue, para capacitar professores e até para criar uma nuvem soberana, que é basicamente uma estrutura de dados só nossa, do Brasil, para proteger informação estratégica. E a gente já vê isso acontecendo na prática. A cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, foi a primeira do país a usar IA para facilitar a vida de quem quer consultar o portal da transparência. Só que essa adoção toda traz uma questão jurídica e ética gigantesca, que está muito bem resumida nessa citação. A IA funciona como uma caixa preta. Muitas vezes, a gente não sabe como ela chega numa decisão. E aí? Decisões que afetam a vida das pessoas, os negócios, sendo tomadas por uma lógica que ninguém consegue auditar. Como a gente garante que isso seja justo? E isso nos leva à nossa última parte. Com tanto avanço, tanta máquina inteligente, o que sobra para nós? Qual é o papel que é só nosso, que não dá para substituir? O tal do fator humano. Tem muita gente usando chatbots de IA para desabafar, buscar apoio emocional, e eles estão sempre ali disponíveis com uma linguagem super acolhedora, só que os especialistas alertam para uma falsa sensação de acolhimento. A IA é programada para falar o que a pessoa quer ouvir, com base num mar de dados. Mas ela não sente de verdade, ela não entende, falta empatia. E é aqui que a diferença fica gritante. Como a psicóloga Pamela Fadin aponta, a base de uma terapia é a relação humana, o vínculo de confiança. É essa conexão que de fato gera mudança. Uma máquina, por mais perfeita que seja, não consegue criar isso. E essa lógica não vale só para terapia. Vale para tudo. Seja num tribunal, numa decisão de negócios, em qualquer julgamento importante, a tecnologia pode ajudar, e muito. Mas substituir, não dá. A ponderação, a sensibilidade, a empatia são coisas profundamente humanas. Até onde a gente sabe, nenhum algoritmo consegue chegar nem perto disso. E com isso, a gente fecha o círculo. A IA está se tornando uma ferramenta com um poder que a gente nunca viu antes. A grande questão que fica, tanto para cada um de nós quanto para a sociedade, não é se vamos usar a IA, mas como. Onde a gente vai traçar a linha? A linha que separa a ferramenta que ajuda a humanidade de uma força que a substitui. A resposta para essa pergunta vai definir o nosso futuro.